Oi, eu sou o Chamal e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E, bom, antes de começar a narrar o caso, eu acho que tem algumas coisas que eu devo falar para vocês. A primeira delas é que esse caso é brasileiro e aconteceu recentemente. Então aqui a gente já se depara com alguns problemas, entre aspas, porque a imprensa brasileira ela é muito complicada. Geralmente, quando você vai pesquisar sobre uma história, em todos os lugares está dizendo a mesma coisa, então nenhum site diz algo que seja muito diferente do outro e acaba que todas as histórias são copia e cola. E às vezes também tem algumas informações que não são faladas, tem informações que não são divulgadas e tudo fica muito complicado. E por ter sido um caso recente, há uma escassez de informações e o julgamento do criminoso ainda não aconteceu. Então é algo que ainda está em andamento. Eu não poderei falar para vocês a sentença que ele recebeu, porque essa sentença ainda não saiu. Então, por causa dessa dificuldade, eu acabei pedindo ajuda para a Giane Santos, a Blood Moon, que fazia roteiros para o canal. Eu tinha parado um pouco, mas ela me ajudou nesse roteiro aqui. Então, muito obrigado, Giane, por ter feito o roteiro. E é isso, pessoal. É um caso brasileiro que aconteceu recentemente, então eu peço que vocês tenham paciência se houver alguma informação que não condiz com aquele site que você viu. Talvez só isso signifique que eu peguei na fonte diferente. E é isso. Eu não invento nada, eu não crio nada. Eu pego as coisas que foram divulgadas, adapto elas e coloco no roteiro. Então, dados esses recados, vamos pro caso. A família Cardoso vivia em Sorriso, no estado do Mato Grosso, aqui no Brasil, e era composta por Regivaldo Batista Cardoso, Cleice Calvi Cardoso e suas 3 filhas, Miliane, de 19 anos, Manuela, de 13 e Melissa, de 10 anos. Eles moravam em um bairro considerado bastante seguro e tranquilo e tinham uma vida relativamente confortável. Cleice trabalhava há muito tempo com serviços financeiros e Regivaldo, que era carinhosamente chamado de Regis, era caminhoneiro, uma profissão que infelizmente fazia com que ele ficasse um bom tempo fora de casa. Mesmo assim, de acordo com os relatos dos familiares, todos os seus esforços eram apenas para dar conforto e uma excelente educação para suas 3 filhas. Aliás, Miliane, a filha mais velha, estava na universidade e cursava engenharia agronômica, e apesar de ter apenas 19 anos, era muito dedicada a seus estudos e a família toda estava orgulhosa dos avanços dela, que certamente seria uma profissional de excelência em sua área. Mas infelizmente, todos os sonhos, planos e objetivos da família foram duramente interrompidos do dia para a noite. Tudo começou a ficar muito estranho no sábado, dia 25 de novembro de 2023, quando o Regivaldo, que estava no Paraná entregando algumas cargas, tentou entrar em contato com a esposa e não conseguiu. O homem, estranhando muito aquela situação, ligou para suas filhas e para o telefone fixo de sua residência, mas continuou sem receber nenhuma resposta. No primeiro momento ele pensou que a esposa apenas tinha ficado chateada com ele, pois ela havia perguntado se ele iria para casa nos próximos dias e o Regivaldo falou que não poderia ir porque ainda tinha mais 2 cargas para entregar no Paraná, então infelizmente ele estaria preso no trabalho. Porém, depois de pensar mais um pouco, ele chegou à conclusão de que não fazia muito sentido a sua esposa ficar extremamente chateada com aquilo, a ponto de não falar mais com ele, e as suas filhas também não entrarem em contato. Então nada disso fazia nenhum sentido. Como não conseguiu falar com as meninas, forma como ele se referia à sua esposa e filhas, o Regivaldo entrou em contato com algumas pessoas de Sorriso para ver se tinha informações delas, mas ninguém sabia nada. Ô bicho, deixa eu perguntar pra você, você tem algum amigo ali em Sorriso ali que faz uns corre pra gente lá, cara? Rapaz, eu tô desde sexta-feira, cara, de noite sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minhas filhas, cara, tudo desligado esse telefone, louco. Eu já tô ficando preocupado aqui, cara, eu mando mensagem, não me responde, eu ligo no WhatsApp, não atende, eu ligo no telefone normal, vai direto pra caixa de mensagem. Só que daí não tem nem como eu passar endereço pra ninguém, né, cara? Eu achei que você tava em Sorriso, eu ia pedir pra você ir dar uma olhada lá pra mim, lá, passar lá em frente de casa, olhar por baixo lá do portão, ver se o carro tá em casa, ver se tem algum movimento de gente lá. Rapaz, eu tô preocupado, cara.
Como no domingo, dia 26, o Regivaldo continuava sem conseguir falar com o pessoal de sua casa, ele entrou em contato com a mãe de Cleice, sua sogra, e perguntou pelas meninas, mas a sogra contou que não havia falado com a filha naquele dia, já que nos últimos dias a Cleice havia feito uma viagem sozinha e voltou muito cansada, então provavelmente ela estava apenas descansando. No entanto, o Regivaldo explicou que estava sem contato nenhum com a esposa e filhas desde a sexta-feira, que foi quando a Cleice havia voltado da viagem. Aquele havia sido o último momento em que ele soube que elas estavam bem, pois a Cleice falou com ele à noite e contou tudo o que tinha ocorrido na viagem. E também falou que as meninas estavam bem, pois haviam ficado sob os cuidados da irmã mais velha, a Miliane, que já era maior de idade e muito responsável. Porém, depois da sexta-feira, ninguém mais havia falado com nenhuma delas. Ainda naquele domingo, como permanecia muito preocupado e com toda a razão, o Regivaldo resolveu entrar em contato com a polícia de Sorriso e pediu que eles fossem até sua casa fazer uma verificação de bem-estar. E a polícia até foi. Porém, não foi uma coisa muito bem feita. Como solicitado, os policiais verificaram que o carro da família estava na garagem, os cachorros estavam no quintal da frente, onde normalmente ficavam, e aparentemente estavam bem, e as luzes dentro da residência estavam acesas. Então, ao verem aquilo, os policiais chegaram à conclusão de que tudo estava normal, que tudo estava bem. Porém, eles nem sequer chamaram na residência para ver se alguém saía. Então, meio que não adiantou de nada eles terem ido até lá. É claro que o Regivaldo não ficou nem um pouco satisfeito com essa verificação da polícia e ele teve uma ótima ideia. Já na segunda-feira, no dia 27, ele ligou para o colégio onde Manuela e Melissa estudavam e foi confirmado que nenhuma das duas havia comparecido às aulas. Ao saber disso, ele teve certeza de que algo muito errado estava acontecendo, pois era incomum suas duas filhas terem tido problemas e não poderem ir para a escola. Aliás, qual seria esse problema que sua esposa não lhe contou? Bom, sem saber o que fazer por estar muito longe de casa, Regivaldo novamente entrou em contato com a sogra, que pediu à irmã de Cleice para ir até a casa dela e tentar falar com as meninas. Mas ao chegar no local, a mulher se deparou com os bombeiros, que haviam sido chamados pelos vizinhos, pois além de não verem ninguém da família durante o final de semana inteiro, os cães estavam muito agitados e latindo sem parar. Inclusive, uma vizinha contou que ouviu muitos gritos e latidos, porém ela não chamou a polícia pois achou que poderia ser apenas uma briga de família. Os bombeiros que estavam no quintal da casa não foram atendidos quando chamaram, então eles solicitaram o apoio da polícia militar para poder entrar na residência. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, os agentes da lei se depararam com o pior cenário possível. As 4 integrantes da família estavam sem vida, e o delegado responsável afirmou que nenhum dos agentes da lei que estiveram presentes naquele momento saíram daquela residência da mesma maneira que entraram. Eles se depararam com uma cena extremamente chocante e perturbadora, até mesmo para os policiais mais experientes. Eu não irei detalhar tudo o que aconteceu, não só por respeito às vítimas, mas também a seus familiares que podem acabar assistindo esse vídeo e se sentindo desconfortáveis. Então, por respeito a todos eles, eu não irei detalhar exatamente tudo, mas contarei o que aconteceu. Em resumo, a investigação apontou que Cleice e Miliane estavam sem vida no corredor da casa. Já as meninas mais novas foram encontradas em seus quartos. Rapidamente ficou claro que não se tratava de um crime de latrocínio, pois todos os objetos de valor estavam na residência e nada havia sido roubado. Cleice, Miliane e Manuela apresentavam ferimentos causados por uma faca que o criminoso pegou na cozinha da casa. Elas foram a óbito por causa de um ferimento no pescoço. Elas também estavam sem suas roupas e foram violadas. Outra coisa que chamou a atenção é que Miliane tinha uma mecha de cabelo na mão, que provavelmente havia arrancado do criminoso ao tentar se defender, e havia a marca de um chinelo no chão que não pertencia a nenhuma das vítimas. Diferente das demais, Melissa, a caçula, que tinha apenas 10 anos, teve sua vida ceifada por asfixia mecânica e não foi violada sexualmente. No intuito de ajudar na investigação, um jornalista que estava desde o início cobrindo o caso acabou relatando algo muito interessante para o delegado.
Atrás da residência onde tudo aconteceu, havia uma grande obra que tinha no mínimo 15 pedreiros. E quando as pessoas começaram com aquela movimentação de ir para casa e ver o que havia acontecido, todos os pedreiros dessa obra foram, menos um. O que era muito estranho, já que normalmente as pessoas ficam curiosas e querem de fato ver o que está acontecendo. Ao saber disso, o delegado foi até a obra e entrevistou todos os pedreiros, um por um, verificando também os seus documentos e antecedentes criminais. Porém, um deles, justamente o que não foi na residência ver o que havia acontecido, disse que não tinha passagem na polícia, o que era uma mentira. O homem em questão se chama Gilberto dos Anjos. Ele, além de trabalhar na obra, era uma espécie de zelador do local e era o único que dormia na obra para cuidar das ferramentas e materiais. Gilberto tinha passagens pela polícia em Lucas do Rio Verde, uma cidade vizinha que também fica em Mato Grosso. Ele tinha passagens pelos crimes de abuso e tentativa de homicídio contra uma vizinha. Por esses crimes, ele estava com mandado de prisão em aberto e também respondia por latrocínio no interior de Goiás. Mesmo assim, ele estava solto por algum benefício da justiça que não fica claro nas fontes. Ao ser questionado, Gilberto negou qualquer participação no crime contra a família Cardoso, mas o delegado notou que ele tinha uma mecha de cabelo faltando. Além disso, o delegado pediu para ver os objetos pessoais dele e ele não mostrou seus calçados, alegando que não tinha chinelo. Porém, com a insistência do delegado, ele acabou entregando um par de chinelos que imediatamente foram levados para serem analisados pelos peritos que estavam trabalhando na casa. Com isso, foi constatado pela forma da marca que tinha sido encontrada no chão que aquele chinelo foi usado pelo autor do crime. No final das contas, Gilberto seria preso de qualquer forma, já que havia um mandado de prisão em aberto no nome dele. Mas como o delegado já sabia que havia sido ele que tirou a vida das vítimas, ao ser pressionado, o homem acabou confessando tudo. Inclusive, com o criminoso também foram encontradas as roupas dele, que estavam sujas de sangue, e a roupa íntima de Manuele, a vítima de 13 anos. Porém, uma pergunta foi levantada nesse momento: como ele conseguiu entrar na casa, já que a residência era considerada bastante segura. Segundo as investigações, o Gilberto usou um andaime que era mais alto que o muro da casa, e assim ele conseguiu passar por cima da cerca elétrica sem encostar nela. O homem também foi até o quintal da parte de trás da residência, porque os cães de guarda, que eram bastante grandes e bravos, ficavam apenas na parte da frente. E quando já estava no quintal da residência, ele conseguiu entrar no imóvel pela janela do banheiro. E assim ele surpreendeu suas vítimas e fez a barbaridade que ele fez. Inclusive, acredita-se que o alvo principal do Gilberto era a Clece, já que ela havia viajado recentemente e ele estava planejando esse crime há muito tempo. Então, se ele quisesse atacar apenas as garotas, era mais fácil atacar quando ela estava fora de casa. Porém, ele esperou ela retornar de viagem para assim cometer o crime. E é claro que quando a população soube de todos os detalhes, eles tentaram linchar o Gilberto, que teve que ser transferido para o presídio de Sinop de helicóptero. Agora, em janeiro de 2024, o Regivaldo deu sua primeira entrevista sobre o caso, onde contou que não vê mais motivos para continuar, pois perdeu tudo. Ele disse o seguinte em uma parte da entrevista: "Eu morri junto com elas. Esse desgraçado acabou com minha vida também. Qual motivo eu tenho para seguir? Ele acabou com minha vida também." Apesar de não se ter ainda um laudo psicológico oficial, os profissionais da área criminal acreditam que Gilberto possa ser um assassino em série, pois ele repetiu o mesmo modo de ação de seu crime cometido em Lucas do Rio Verde. Porém, nesse caso, um vizinho ouviu os pedidos de socorro da vítima e foi ajudá-la. Então, o Gilberto fugiu e a vítima, que estava muito ferida, foi socorrida e sobreviveu. Além disso, ele levou uma peça de roupa íntima de uma das vítimas de seu ataque em Sorriso, o que também é uma conduta comum nesses criminosos, que gostam de guardar objetos dos crimes como se fossem troféus. Não se sabe se existe mais crimes do Gilberto que não foram descobertos, e por se tratar de um caso recente, não temos previsão do julgamento. O Gilberto segue preso e as investigações ainda estão em andamento, porém, quando novas informações forem divulgadas, eu irei atualizar vocês pela comunidade do canal.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e apoie-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!